Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Eu Sou Genial. Por aqui, professor Evânio Santos, trazendo hoje a vocês a última etapa das ligações químicas, que é a ligação metálica. Vamos lá? Metais e ligação metálica. Pessoal, antes de mais nada, quero deixar claro que a ligação metálica é uma das mais complexas que existe. Só que, no ensino médio, a gente aborda mais as propriedades, devido ao grau de complexidade que é. Tá? O estudo mais aprofundado se vê na graduação. Mas vou trazer para vocês de forma detalhada o máximo que eu puder. Veja bem, os metais são conhecidos pela alta condutividade elétrica e térmica. É claro que a gente fala aqui da maioria dos metais, tá bom? Porque alguns têm comportamentos bem particulares, mas em questão de maioria, eles conduzem muito bem a corrente elétrica. E o motivo pelo qual isso ocorre, eu comento com vocês já já. E também a condutividade térmica. Observe que os metais aquecem com certa facilidade e também a maior parte deles resfriam com tamanha facilidade. Os metais também são conhecidos pela ductibilidade e maleabilidade. Ductibilidade é a capacidade que muitos dos metais têm de ser transformados em fios. E maleabilidade, a capacidade de serem transformados em lâminas, de serem manuseados, por exemplo. Então, veja que muitos metais contêm essa propriedade. O mais comum de ductibilidade é o cobre, por exemplo, até por conta do preço ser mais em conta. Mas o mais dúctil que existe é o ouro. Mas aí nem dá para imaginar uma fiação elétrica feita de ouro, né? Acho que não ficaria nem alguns momentos. E a maleabilidade, o ouro também é o mais maleável, né, de todos. É o metal que consegue se fazer as lâminas mais afiadas, as correntes mais finas, né, são feitas todos de ouro. E os metais também apresentam um brilho característico após polido. Haja visto os espelhos, né, principalmente antigamente, que eram feitos de prata, então eles brilham bastante após ser polidos. Os metais também são insolúveis em água. Os metais também possuem resistência à tração. O ferro, por exemplo, na forma de aço, suporta grandes cargas. Pessoal, veja bem, se a gente pegar uma barra de ferro, uma barra de aço, e colocar duas garras de um robô, né, bem potente, e começar a esticar essa barra, veja que ela resiste até um determinado ponto. E essa capacidade de resistência dá a esses metais, por exemplo, algumas qualidades e alguns usos, como, por exemplo, o aço ser utilizado em cabos de elevador, né, nas academias, né, para segurar as barras de peso. Então, perceba que os metais têm grande utilidade na nossa vida, por conta dessas propriedades que eu mostrei para vocês e por conta de muito mais, que se a gente for detalhar aqui, passaria a aula toda só falando sobre as propriedades dos metais. E a forma que a gente representaria um aglomerado de átomos metálicos seria assim, ó. Essa é a forma cristalina dos metais. Então, se tiver uma barra de ferro, ali só tem átomos de ferro ligados um ao outro. Se tiver uma barra de ouro, só átomos de ouro conectados um ao outro, em uma quantidade que não dá para contar. Então, por isso que é algo muito complexo e a forma com que eles se ligam, vamos observar agora. Nós temos aqui um modelo que é classicamente conhecido como o mar de elétrons. Olha que interessante. Mar vem de algo assim grandioso. Mar de elétrons é por conta da quantidade de elétrons que estão livres em todo o processo metálico. Esses elétrons, pessoal, são os elétrons de valência, onde o núcleo do átomo não tem tanta força de atração sobre aquele último elétron, ou os últimos elétrons. Isso faz com que, no corpo metálico, os elétrons de valência de um átomo acaba se tornando o elétron de valência de todos os átomos. Eles ficam circundando em toda a estrutura metálica. Aí, como o metal está liberando tal elétron, ele ficaria na forma de um cátion. Então, na estrutura metálica, é cheio de cátions e cheio de elétrons. E tal atração de um cátion por outro elétron mantém um átomo tão fortemente unido, conforme vocês observam nessa ilustração.
Aí esses elétrons ficam todos embaralhados para um lado e para o outro, não é? Agora, se eu ligar uma fonte elétrica no metal, todos esses elétrons ficam alinhados em uma única direção. Aí, quando esses elétrons ficam indo em uma direção só, nós temos aí uma corrente de elétrons, que eu poderia chamar apenas de corrente elétrica. E a corrente elétrica nada mais é do que o fluxo de elétrons indo na mesma direção. Neste exemplo, nós temos aqui a exposição do metal prata. E veja bem, o correto mesmo seria representar a prata dessa forma, AG e o Nzinho. O N indicando que não dá para contar a quantidade de prata, é uma quantidade muito grande. Porém, a maioria dos autores preferem apenas simbolizar com o símbolo do elemento. Tá? Agora, vamos falar das ligas metálicas. Veja bem, como eu falei antes, se eu tenho um pedaço de prata, ali só tem átomos de prata. Só que os metais também têm a capacidade de se unir com outros metais, e aí forma as chamadas ligas metálicas. Trago aqui para vocês o exemplo do ouro, né? O ouro em suas variadas formas. Nós temos o ouro amarelo, o ouro branco, o ouro rosa, né? É só misturar o ouro com um metal específico, né? Por exemplo, o ouro amarelo, nós temos aí 25% de cobre e 75% de ouro, né? Às vezes um pouquinho de prata. E aí, a depender do metal que esteja se juntando ao ouro, ele vai tomando cores diferentes. E aí a questão do ouro 18 quilates é porque mantém essa proporção, que eu disse para vocês agora. E se tiver, por exemplo, metade ouro e metade de outro metal, aí nós temos o ouro 12 quilates, por exemplo. Temos também o bronze, né? É uma liga de estanho e cobre, né? O bronze é muito utilizado nas medalhas olímpicas, por exemplo, já foi muito utilizado na confecção de sinos, né? De catedrais. Temos aqui também o latão, né? Que é uma liga de cobre e zinco, muito utilizado na fabricação de torneiras, zíper, como vocês estão vendo aí na ilustração agora, e também o aço, né? É uma liga metálica entre ferro e uma pequena quantidade de carbono. Veja, pessoal, um detalhe. Essas ligas metálicas vocês não encontram na tabela periódica, por exemplo, o aço, o bronze, o latão. A questão do ouro, vocês encontram o elemento químico ouro, mas não o ouro 18 quilates ou ouro 12 quilates, por exemplo, porque a tabela periódica é a tabela dos elementos, e uma liga é a junção de elementos diferentes. Agora, pessoal, para entender com mais clareza como os metais se ligam, tanto metal com metal ou metal com outros elementos, precisaríamos entender, por exemplo, o que é um composto de coordenação. Porém, não é objeto desse estudo, né? Na graduação, em Química, a gente estuda bastante esse tipo de conteúdo. E aí a gente entende com muito mais clareza como se dá essas estruturas metálicas. Agora, pessoal, comparando os três grupos que nós vimos até aqui, os compostos iônicos, os compostos moleculares, que são unidos por ligações covalentes, e os compostos metálicos. As propriedades dos três. Veja bem, cai bastante no Enem, principalmente. A substância iônica. Observe, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que é a temperatura na qual ele derrete ou vaporiza, é muito alto. Veja bem, o ponto de ebulição e de fusão molecular já é mais baixo. Só para vocês terem uma noção aí, o sal de cozinha, para fundir, né, para derreter, precisa de mais de 800 graus Celsius. E a água, na forma de gelo, para derreter, apenas de 0 graus. Isso a nível do mar. Só para efeito de comparação, o sal de cozinha é um composto iônico e a água é um composto molecular. E os metais possuem pontos de fusão altos. Mas veja que alguns não são tão elevados assim. O galho, por exemplo, é um metal que tem ponto de fusão baixo. Tão baixo que, se colocar na palma da mão, ele é capaz de derreter apenas com o calor que a mão fornece, que a nossa pele fornece. Agora, quanto ao estado físico nas condições ambientes, o composto iônico geralmente é sólido, né? Os sais, por exemplo. O composto molecular pode ser encontrado nas três variações: sólido, líquido e gasoso. O composto metálico geralmente é encontrado no estado sólido, salvo um caso em particular, que é o mercúrio, que no nosso planeta, nas condições ambientes,
é encontrado no estado líquido. Agora, uma das propriedades mais importantes sobre a condução de corrente elétrica. No estado sólido, o composto iônico não conduz. Né? O sal de cozinha não consegue conduzir a corrente elétrica. Isso porque os íons estão presos no retículo cristalino. Agora, quando estão no estado líquido, ou no caso aquoso, os íons se separam e aí passam a conduzir corrente elétrica. Já o composto molecular, tanto no estado sólido quanto no estado líquido, não tem tendência de conduzir corrente elétrica. Agora, pessoal, vamos prestar bastante atenção nisso aí. Isso é uma propriedade mais geral, mas dependendo das circunstâncias, o composto, mesmo sendo molecular, ele pode sim conduzir corrente elétrica. Agora, é claro que jamais comparado com o composto iônico. Por exemplo, a borracha. A borracha é um isolante elétrico, não é um composto molecular, não tende a conduzir corrente elétrica. Mas, veja bem, se você tiver um alicate, veja que no cabo do alicate, né, emborrachado, lá diz, por exemplo, a capacidade que ele suporta. É claro que em um alicate comum, eu não poderia romper um fio de alta tensão, por exemplo. Olha que quando acontece o fenômeno do raio, o raio é um efeito elétrico, né? Vamos supor que ele vem das nuvens até atingir um obstáculo aqui no chão. Qual é o meio condutor por onde essa corrente elétrica passa? É o ar. E o ar é o quê? É um composto molecular. Então, se o ar é capaz de conduzir a corrente elétrica, então o composto molecular também pode conduzir, porém em condições específicas. Agora, pessoal, veja bem, se eu tivesse aqui um fio condutor preso aqui numa garra e um fio condutor preso na outra, suponha que seja aí 110 volts, por exemplo, e eu colocar a palma da minha mão no meio, sem ter contato com nenhum deles, provavelmente eu não vou levar choque, porque esse ar aqui no meio não conduz a corrente elétrica nessas condições, mas um raio, aí é outro caso. Agora, o composto metálico conduz corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Pessoal, vamos ficando por aqui. Encerramos aqui a explicação sobre as ligações químicas, né, as ligações básicas que nós vimos no ensino médio. Lembrando que o conhecimento científico ele não está pronto, ele está em constante construção. Olha que interessante, recentemente foi publicado um artigo sobre uma nova ligação química, a ligação vibracional, né? Claro que não é uma ligação comum e só existe em condições específicas, mas o tempo todo temos novidades por aí. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício, né? Tente responder, eu trago a correção na próxima aula para vocês. Se gostou dessa aula, peço a vocês que se inscrevam no canal, caso não seja inscrito, deixe seu joinha e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal. Tchau!